sim. Capítulo 5 do livro, um capítulo que eu acho muito interessante, para mim, na minha leitura, foi o VUCA, que é essa ideia do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o que é há muito tempo, mas esse termo eu achei interessante. É bom quando a gente nomeia essas incertezas do século XXI. E o mais interessante é que, por mais que vivamos nesse mundo VUCA, nesse mundo de incerteza, ambiguidade, é um mundo de extrema mudança. Um mundo que muda constantemente a ponto de não conseguirmos acompanhar 100% as mudanças sociais, culturais, econômicas, tecnológicas que fazem parte de tudo isso, colocando o nosso futuro até mesmo como uma utopia. Pensar em um projeto de vida para um futuro muito distante, segundo o texto, é algo que realmente se torna utópico nesse contexto. E nesse mundo VUCA, o nível do desafio excede o potencial da aprendizagem. É nesse ponto que o texto aponta cada vez mais a criatividade como um instrumento transformador. Se nós temos o desafio maior do que a própria aprendizagem do indivíduo, chegamos em um ponto onde realmente a criatividade deve ser posta como um centro no processo de ensino e no processo da aprendizagem. O texto, ele teve uma tradução que, depois eu vou chegar um pouquinho mais nesse ponto, mas que ele usa a palavra transdisciplinar, interdisciplinar, né? Aprendizagem interdisciplinar. E eu tomei a liberdade já de colocar a transdisciplinaridade. Eu acho que os processos criativos e a própria criatividade, elas se adequam muito mais com essa visão de educação do que com a visão interdisciplinar, que ainda mantém o currículo anterior, o currículo tradicional, muito em voga. Criatividade, no texto da Val Quaresma, ela apresenta a ideia da criatividade como um empreendimento individual e coletivo. E isso é apresentado posteriormente na criação dos sentidos e na criação dos mundos. Léo, eu achei isso tão importante, porque conecta com a teoria do Glavenul que a gente está falando, né? Desloca do indivíduo, quer dizer, não desconsidera o indivíduo, mas articula com os contextos, né? Então, ela fala dessa perspectiva do individual e do coletivo. A criatividade, ela rompe essa ideia do currículo tradicional da memorização, da educação simplesmente por algo que será utilizado naquele momento e depois será esquecido. A proposta de uma educação conjunta com a criatividade nessa construção é a ideia da autoeficiência, que eu também já coloquei aqui, que permite com que esse estudante ele vá por caminhos não convencionais, que é o pensamento divergente. E eu conversava um pouco mais cedo com a Thaís, a minha realidade sempre foi da escola pública. Eu sempre estive trabalhando na escola pública. E eu vejo como que é ausente. A ausência é uma palavra muito forte, mas como que é pouco presente as estratégias criativas no ensino público. E vem se tornando cada vez pior. Eu tenho muita vontade, Estela, porque esses textos têm cativado isso em mim, de escrever um pouco. Eu não estou no momento, que eu tenho outras demandas, mas como professor, escrever criticando o processo que vem sido imposto pelo sistema educacional público no país. A gente teve lá atrás como a escola nova, que é a escola tecnicista, aquela escola que pega o indivíduo e forma, e é uma palavra que eu, como professor, tenho tido muito problema em utilizá-la, formação, porque formação é realmente colocar o indivíduo dentro de uma forma
a ponto dele não conseguir sair daquele status quo. E a educação criativa é aquela que promove o questionamento desse status quo. É a que vai fazer com que o meu indivíduo, que tem uma vivência construída num ambiente carente de todos os recursos possíveis, consiga encontrar dentro da educação mecanismos, ferramentas para construir esse futuro que até então é utópico e ninguém está fazendo nada para que ele deixe de ser. Porque eu acho que ela considera como ponto de partida as possibilidades individuais. Sim. Né? Ser parte de cada um. Só que daí, ao invés de formatar, você motiva ou você conduz, né, que cada um encontre um motivo, né, ou uma curiosidade, você cria o movimento. Então, para desconstruir, reordenar, propor, inventar, imaginar, né? E nesse sentido é que você vai dando ao sujeito as possibilidades de autonomia, de liberdade, de autoria, né? Então, eu acho que esse texto, ele fala disso, né? Da criatividade ser incluída, né, nas estruturas curriculares formalmente, né, e com estratégias metodológicas criativas, né, então com métodos criativos, para que você potencialize cada estudante, né, para resolver os problemas, os desafios, para se colocar no mundo, né. Sim. Ela fala da criação de mundo, e qual que é outro? A criação de sentidos. Como que é? A criação de mundos e de sentidos. Então, de sentidos nessa perspectiva mais individual, né? Isso. Para a criação de mundos. Então, mundos. É o eu, isso. O outro no contexto, né? Uhum. Então, eu acho que de fato, você fazer aquela deslocar mesmo, né? Não pensar mais só a criatividade no sujeito para a autorrealização pessoal, isso. Mas expandindo, né, para essa criação coletiva, né? Co-criação de novo, daquilo que a gente gostaria que o mundo fosse, né? Seguindo mais para cima, no texto ela vem falando sobre a questão da construção das próprias realidades, né, que é uma palavra em inglês que eu me recuso a pronunciar. World making, meu inglês é péssimo. Que é esse processo contínuo e simbólico de interpretar e reinventar as experiências. Ela apresenta 4 pontos que são necessários no texto. Quem tiver com o documento para acompanhar, está na questão da co-construindo os ambientes e criação de sentido na educação, que ela vem do projeto curricular, que é o primeiro, a aprendizagem, que eu coloquei como transdisciplinar, esse ambiente da aprendizagem, que dentro de um contexto educacional, a escola já é observada como um todo, com o ambiente de aprendizagem, mas podemos ampliar isso num contexto mais social. Todo lugar se aprende. E o desenvolvimento profissional dos professores, porque não adianta nada a gente colocar no papel que a criatividade é esse ponto central e os professores que estão na lida, no sistema, no chão, não saberem lidar com isso, que é o que a gente tem visto muito, né? Então, eu acho que a criatividade na educação hoje, em alguma medida, é reconsiderar, né, é trazer de volta a presença das pessoas, né, encontrando sentido para estar ali e dando significado para o que ela faz na escola, né? Sim. Até mesmo porque a escola em si, essa estrutura escolar é uma estrutura muito antiga que tem dificuldade de se adequar aos novos tempos.
a esse tempo, a essa construção do mundo VUCA. Ô, Léo, vamos dar a palavra para a Thaís? Você quer amarrar? Quais questões você ainda tem? Era só isso mesmo, e a questão das estratégias que ela comenta no texto, que são estratégias que são interessantes, mas que não competem. Valeu, Léo, muito obrigada. Pessoal, algumas palavras assim que me chamaram a atenção nesse texto, que eu confesso que eu não tinha lidado com elas num texto de estudo mesmo, né? Logo no título, agência, né? Eu não tinha encontrado algum texto que eu já tenha trabalhado que tinha, né? Agência e criação de sentido. E aí eu vi que lá na filosofia e na sociologia, esse termo agência diz respeito a agir de forma autônoma e influenciar o mundo, né? Eu acredito que isso realmente está ligado diretamente com o conceito que nós todos aqui acho que defendemos ou entendemos de criatividade. A gente quer fomentar isso, seja em nós mesmos, a todo dia, quando a gente repensa uma estratégia, quando a gente volta atrás, quando a gente vê que aquilo que estava fazendo não está dando certo, né? E aí a gente entra também com a questão de compreender que desafios não são ameaças, né? A gente tem uma tendência natural, o ser humano, de entrar nesse campo, de achar que um desafio, na verdade, é uma ameaça. E aí tem uma citação do Vygotsky que está nesse texto, né, que fala assim, quando o nível de desafio excede o potencial de aprendizagem e desenvolvimento de alguém, falha em promover aprendizagem e desenvolvimento eficaz. Eu penso no docente como esse agente, não como que ele tenha que ter as ideias criativas, mas que ele precisa se desconstruir para promover esses espaços. Isso é fácil, gente? Eu não estou falando que é fácil, mas que é um trabalho contínuo mesmo de adaptação e de entender que nós precisamos ser essa agência, a agência da criatividade. Isso ficou muito marcado em mim. E eu acompanhei, gente, uma corrente muito forte, uma tendência muito forte de formações massivas sobre as metodologias ativas, todas essas que estão listadas aqui. Então, eu entrei nessa instituição entendendo que eu preciso ofertar um ensino maker, que eu preciso construir atividades baseadas em resolução de problemas. E os meus alunos nessa trajetória também entenderam esse movimento. No entanto, Estela e demais colegas, nós estamos vivendo hoje uma crise de voltar 3 passos atrás e voltar para o ensino que visa as habilidades e competências previstas da BNCC. Por quê? Mesmo tendo a consciência de que esse tipo de ensino baseado em projetos são ferramentas eficazes, ele ainda não é o bastante, porque no final da conta eu preciso preparar o meu aluno para participar de um concurso, seja ele para ingressar na universidade, seja ele futuramente entrar no programa de mestrado, ainda existe uma prova e esse aluno precisa ser treinado para entender como funciona essa prova. Então, hoje, a minha crise existencial é encontrar esse equilíbrio, sabe? Entender que a escola precisa desse espaço, precisa desse ambiente que promova a criatividade, mas que eu também preciso equilibrar com esses momentos do ensino por competência e habilidade. E é mais que a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, e essa é uma questão minha pessoal. De que maneira eu posso orientar hoje a minha equipe de professores, deles entenderem que eles precisam ser esse tipo de agência na vida desses alunos, né, na própria vida, mas que eles também têm esse currículo para dar conta. Isso eu acho que é uma crise de todos os professores que estão na educação básica. E uma coisa que eu gostaria aqui também de destacar é que, coletivamente, as ações criativas dentro da escola, elas tendem a fomentar o crescimento econômico, as mudanças sociais, a inovação e a colaboração. Eu acho que qualquer família, qualquer pai quer que o filho desenvolva isso. No entanto, eles também querem resultado. Então, como a gente vai agir nisso? Essa é uma questão aqui que eu quero desdobrar aqui, como o Leonardo falou que ele tem vontade de escrever uma crítica, eu também tenho vontade de escrever essas reflexões, né? Para que elas sirvam mesmo como ajuda para quem também está passando por esses momentos, né? Vimos aqui no texto que a criatividade é a chave para acolher a incerteza em contextos educacionais. Viver na incerteza, gente, é algo difícil. Não é legal. Por quê?
A vida do professor hoje é planejamento, ele precisa se planejar. E ele precisa entender que, algumas vezes, aquele planejamento não vai ser satisfatório. E ele precisa encontrar a raiz do problema em algum momento. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um método de resolução de problemas, geralmente usado no meio empresarial, que é o A3. Você conhece, Estela? Você já ouviu falar do A3? O A3 nada mais é do que, parece um mapa mental, no entanto, ele acaba tendo uma figura mais horizontal, assim mesmo. Ele não faz essas voltas, ele não é tão, vou dizer assim, ele não tem tanta liberdade. Mas ele tem um foco mesmo de achar o problema, né? Ele tem um foco de encontrar o problema. E eu gostaria muito de criar um A3 para mostrar para vocês, através dessas anotações, dessas considerações que nós fizemos na nossa reunião de hoje. Não com o objetivo de trazer uma solução, mas trazer reflexões sobre o ensino hoje da arte, o ensino e a orientação dentro da escola básica. O professor, outro ponto que eu coloquei, precisa reavaliar seu processo de ensino para alcançar novos e melhores resultados. E eu gostaria de destacar também, como o Leonardo falou, a questão da construção de mundos, que é a interpretação de sistemas simbólicos, construir sentido através da própria experiência. Na educação, o conhecimento e experiência promovem novos mundos e possibilidades. Então, é isso, é tentar entender como essa construção de mundos, que para mim foi um termo novo também nesse texto que foi apresentado, ele traz aí como método e como objetivo nas nossas práticas, né? Até onde eu vou ofertar desafios aos meus alunos sem antes fomentar nele pesquisa, sem antes fomentar nele cultura, promover esses momentos também, porque nós sabemos que não é fácil, a gente vive em comunidades mistas, eu vou falar aqui, né, pelo menos a escola que eu trabalho, eu tenho alunos que incentivam muito, pais, famílias que viajam, que conhecem lugares, e eu já tenho outras famílias que não têm essa condição, e a gente precisa entender e respeitar todos eles da mesma maneira. E era isso, gente, as considerações que eu queria apresentar aqui sobre o texto também. Queria fazer umas observações, Thaís, porque a gente já viu, né, que não há criatividade sem conhecimento, né? Então, não é porque eu estou usando métodos criativos que eu estou descartando conhecimentos. E quando a gente está no âmbito do sistema de ensino, né, no formal, a gente tem currículos, a gente tem conteúdos a trabalhar, né? Eu acho que o que está em jogo, quando a gente fala da metodologia, é criar situações de aprendizagem que a gente não fique apenas, né, na postura de professor que informa e aluno passivo que recebe. Então, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado, né, quando fala cultura maker, como se a gente tivesse partindo para o lugar do fazer, descontextualizado, do fazer pelo fazer, do fazer sem reflexão, e não é isso. Essa citação do Vygotsky que você fez, o Vygotsky fala da zona de desenvolvimento proximal. Se a Rosa Yavelberg, quando ela usa o termo pêndulo didático, ela está falando assim, esse professor, né, ele está percebendo a sua turma, mas ele é um propositor, em alguns momentos, quando ele tem que apresentar conteúdos, então o Zabala fala, né, há conteúdos que precisam ser decorados, né, datas, há informações que não tem outra alternativa, né, que a gente decora. Agora, quando você fala do equilíbrio, eu acho que é isso mesmo, né, então, cada professor com a sua turma, ele sabe os conteúdos que ele tem que trabalhar, mas ele vai trabalhar de uma maneira ou outra de acordo com a realidade, com os contextos, com aqueles sujeitos, enfim. Então, está aberto, pessoal. Esse lugar que o professor, o educador está hoje, esse mediador de arte, é um lugar extremamente complexo. E cada um de nós vai conseguir dar conta, se der conta onde você está e quais são as suas possibilidades e limitações. Valeu, né, pessoal?
Então, vamos deixar marcado, dia 31 de julho, 18 horas, e aí vai estar comigo e o Mauro, ensinando sobre, o 6, sobre e para a criatividade. Um beijo. Obrigada.